Você já percebeu como a memória pode ser a arma mais perigosa de todas? Não uma faca, não um revólver, mas uma lembrança. Porque lembranças não precisam ser verdadeiras. Elas só precisam parecer convincentes. E é exatamente assim que começa Dom Casmurro. Não como uma história de amor, não como uma história de traição, mas como uma tentativa desesperada de justificar o passado. Bentinho não escreve para contar uma história. Ele escreve para provar algo. E quando alguém escreve para provar, raramente está buscando a verdade. Está buscando absolvição. Dom Casmurro é, na superfície, a história de um homem que acredita ter sido traído por sua esposa, Capitu. Mas no fundo, é a história de um homem que nunca conseguiu lidar com o próprio medo. Desde jovem, Bentinho vive sob promessa. Promessa feita pela mãe. Promessa que o empurra para o seminário. Ele não escolhe o próprio destino. Ele aceita. E quando alguém cresce sem escolher, cresce inseguro. Capitu surge como força oposta. Inteligente. Observadora. Independente. Com os famosos olhos de ressaca. Mas aqui está a primeira grande pergunta. Quem descreve esses olhos? Bentinho. Sempre ele. Nós nunca vemos Capitu diretamente. Nós só vemos Capitu através da lente emocional de um homem ciumento. E isso muda tudo. Porque Dom Casmurro não é um romance sobre adultério. É um romance sobre percepção. Sobre como ciúme distorce fatos. Sobre como insegurança cria narrativas. Bentinho ama Capitu, mas não confia nela. E o amor sem confiança não é amor. É vigilância. Ele observa cada gesto, cada silêncio, cada olhar. Especialmente os olhares trocados entre Capitu e Escobar. Escobar, amigo fiel, carismático, seguro de si. Tudo que Bentinho não é. E aqui nasce o verdadeiro conflito. Não é Capitu contra Bentinho. É Bentinho contra a própria inferioridade. Escobar morre, afogado. E no velório, Bentinho vê algo que o destrói. Capitu olha para o cadáver. E ele enxerga a culpa. Mas será culpa? Ou é apenas o reflexo da própria paranoia? Esse é o ponto genial de Machado de Assis. Ele nunca confirma nada. Nunca prova concreta. Só interpretação. Só suposição. Só um homem tentando reconstruir o passado para que ele faça sentido dentro da dor que sente. Bentinho começa a comparar o próprio filho com Escobar. Olhos, traços, expressões. E a semelhança vira obsessão. Mas pense comigo. Se você procurar provas o suficiente, não acaba encontrando o que deseja ver? A mente humana é especialista em confirmar suspeitas. Bentinho não busca verdade. Ele busca confirmação. E quando encontra qualquer detalhe que sustente sua teoria, isso vira sentença. Capitu é condenada. Sem julgamento. Sem defesa. Sem provas. E o leitor? O leitor vira júri. E aqui está o detalhe mais perturbador. Nós somos manipulados. Machado constrói o texto inteiro para que dependamos apenas da versão de Bentinho. Não existe contraponto. Não existe voz de Capitu. Ela nunca se defende diretamente. E talvez esse seja o maior crime do livro. Silenciar a mulher. Dom Casmurro envelhece isolado. Reconstrói a casa da infância. Tenta reconstruir o passado. Mas não reconstrói o amor. Ele termina sozinho. E aqui surge a pergunta mais importante. Se ele estava certo, por que terminou vazio? Se ele provou a traição, por que não há alívio? Porque talvez o verdadeiro erro não tenha sido de Capitu, mas dele. Dom Casmurro é um estudo profundo sobre insegurança masculina, ciúme patológico, gaslighting emocional, narrador não confiável, construção de memória seletiva. Machado de Assis estava décadas à frente do seu tempo. Ele escreveu um romance psicológico antes mesmo de a psicologia moderna se consolidar. Ele criou um personagem que não é herói, não é vilão, é humano, falho, inseguro e profundamente solitário. A grande genialidade da obra não está em responder se Capitu traiu, está em fazer você duvidar do próprio julgamento. Você acredita em Bentinho? Por quê? Porque ele parece sincero. Porque ele sofre. Porque ele conta com detalhes. Lembre-se, sofrimento não é prova de verdade. E detalhes não são garantia de honestidade. Dom Casmurro é a história de como alguém pode destruir o próprio casamento, convencido de que está se defendendo. E talvez seja por isso que essa obra continua viva. Porque o ciúme continua vivo. A insegurança continua viva. A necessidade de ter razão continua viva. No fim, não importa se Capitu traiu. O que importa é, Bentinho acreditou. E isso foi suficiente para arruinar tudo. E agora eu te pergunto, quantas relações hoje terminam não por fatos, mas por interpretações? Quantas histórias são reescritas dentro da cabeça?
Quantas culpas são criadas para aliviar o próprio medo? Dom Casmurro não é sobre o passado. É sobre nós. Sobre como narramos nossas dores. Sobre como escolhemos lembrar. E sobre como, às vezes, o maior traidor pode ser a própria mente.